estamos aqui para colocar algumas informações sobre o curso de educadora infantil. É um curso que pretende formar as auxiliares, as recepcionistas, aquelas pessoas que ajudam as professoras dentro da escola infantil. E como nós temos já uma tradição nessa formação, né, há mais de 20 anos a gente já trabalha neste ramo, e mesmo pelo fato de a gente já ter escolinhas, né, então a gente também tem um conhecimento bem grande nesse sentido do que precisa para cada uma das candidatas, né, o que ela tem que fazer, qual é o perfil que ela tem, como é que ela tem que se portar dentro da escola, que jeito que são as escolas, né, porque muitas estão entrando pela primeira vez dentro de uma escola. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, né, ajudar o pessoal a se formar, né, ter uma colocação adequada e permanecer dentro desse emprego, né, que a gente almeja para todas. São muitas as escolinhas, muitas mesmo, né? Agora com a pandemia talvez um pouco mais restritas, mas elas eram na base de 35 a 40 das particulares em Santa Maria, não é? E as do município também, né? Num grupo bem avantajado. Então, nós sempre nos dedicamos a essa parte da educação infantil. Tanto assim que, quando a gente teve a primeira escolinha, vieram meninas fazer o estágio, né, na nossa escola. E aí a gente conversando com elas, né, a gente percebeu que elas tinham muito conhecimento da parte de higiene, de como cuidar da criança, mas pouco conhecimento da parte pedagógica. E aí então é que surgiu a ideia, né, da gente começar a fazer estes cursos para que as pessoas conseguissem ter uma condição melhor de atender essas crianças. E aí nesse momento então nós tivemos a ajuda de uma série de professores, né? Uma delas que eu agradeço bastante, que é a Mara, né, que foi a professora de artes por muito tempo. Depois a Yolanda também nos ajudou bastante. E ainda temos a Elisa, que foi na parte de música, não é? A Josiane, que foi também na parte de artes e a mais recente atualmente. A Vanessa também, que nos ajuda agora, né? nesse momento. E depois, esporadicamente, a gente sempre convidou uma ou outra, né? E aí entra a Cleo, né? A Moretti, que também faz materiais maravilhosos e ela também tem uma vocação muito grande para essa parte da educação infantil. Então, este curso é um curso assim, ó, que foi pensado em função de um todo, da escola como um todo, né? De como é que a gente tem que fazer dentro da escola, como é que a gente tem que se portar dentro da escola, qual é o perfil que uma auxiliar tem que ter, né? E digo também, a gente não se aposenta como auxiliar. O auxiliar, ela é um tempo. Muitas vezes, para umas meninas novas, ela é o início de uma carreira. A gente não permanece auxiliar, a gente logo busca uma outra forma, se gostar do serviço, se gostar do ambiente que está ali, né? Porque lidar com criança é uma coisa muito agradável, né? Eles sempre estão muito alegres e estão sempre buscando e nos ensinando alguma coisa, né? Então, a partir daí, se a pessoa tem esta vocação, vamos dizer assim, gosta, né, pretende ficar no serviço, aí então a gente normalmente aconselha que encaminha-se para um curso de pedagogia. Hoje tem tantos cursos de pedagogia, nós mesmos aqui temos, né, aqui nós trabalhamos com a Unip, bem tranquilo, né, e a gente forma muitas professoras. E gostaríamos de ressaltar que realmente nós estamos agora numa campanha bem grande, né? Porque com a pandemia o número de alunos da pedagogia foi pequeno e a gente então precisa, porque senão nós vamos ter um estrangulamento. Daqui a 2, 3 anos nós não vamos ter professores dentro das escolas. E isso é muito sério para nós, para a nossa carreira, né? Para a qualidade da educação que a gente quer, a qualidade que as próprias escolinhas vendem, né, para os pais, etc.
Porque não é o fato, né? Eu sempre digo para as meninas, não é o fato de você ter um filho que você acha que já está formada nesse aspecto. Não é, tá? Então, cuidar dos filhos dos outros é uma coisa muito séria, né? E a gente tem que ter um conhecimento bastante específico dentro desta parte. Então, eu gostaria de dizer para vocês assim, ó, o curso ele vai ter, como é que é esse curso, né? Então, ele vai ter uns 10 encontros, né, com os mais diversos assuntos, né, que eu vou explanar um por um deles para vocês verem como é que a gente pode realmente trabalhar e como é que a gente pode realmente se colocar. A gente inicia com a história da educação infantil. Então é o primeiro momento em que nós vamos nos colocar para ver como é que essa história se deu. Né? Como é que ela começou, de repente, lá pelos orfanatos, lá pela forma como a escolinha foi criada, muitas vezes, não é bem simplesinha, e aos poucos ela foi tomando o seu papel, né, de uma certa maneira, assumindo a função social que ela tem. E ela foi então se organizando. Tá? Aí nós tivemos já os jardins de infância, depois mais tarde, tá? E por fim agora, depois de 88 para cá, elas são as chamadas escolinhas infantis, que são divididas em duas, né? A escolinha e a creche. Né? Então nós, como auxiliares, a gente trabalha muito mais na creche do que na escolinha infantil. Tá? Então, a partir daí nós temos que conhecer uma série de coisas. Uma delas, né? Além dessa história de como é que ela é, como é que ela foi, como é que ela... Hoje ela se apresenta, né? É uma escolinha que se apresenta hoje como um direito da criança. Essa criança, independente da mãe, se a mãe trabalha ou não, ela tem o direito de estar dentro da escolinha. Nós hoje sabemos que a partir dos 4 anos é obrigatória a presença dessa criança dentro da escola. E aí então a gente começa a expandir. Vocês podem ver que todas as escolas crescem. Por quê? Porque o número de crianças vai aumentando e a gente vai dando esse atendimento, que é um atendimento obrigatório hoje. Tá? Então das primeiras questões também que a gente levanta dentro do curso é a questão do ambiente. Como é que é o ambiente da escola de educação infantil? Então, claro, as particulares, elas utilizam as casas, né? Elas alugam casas, muitas vezes grandes, outras de 2 pisos, dependendo da escola, da onde ela está, da localização, do tipo de clientela que vai ser atendido. E essa casa, então, ela é dividida em alguns aspectos. Por exemplo, ela tem que ter uma acolhida, que é bem na frente, né, para que os pais entreguem as crianças, e aonde a gente também devolve essas crianças no fim da tarde. Tá? E a partir dali, então, conforme a proposta que a escola tem, conforme o que a dona da creche determinou, alguma coisa, são divididas as demais peças. O que é obrigatório ter são salas de aula, há muitas vezes salas de multiuso, como a gente diz, né, que é uma sala para brincar e para escrever, uma sala para fazer a parte de matemática, uma sala para literatura. Outras escolinhas têm a sala de literatura totalmente separada, né? Então, como vocês podem ver aqui na própria foto que eu coloquei ali para vocês, né? Então é uma sala específica de literatura. Tem escolinhas que tem uma sala de brinquedos também, né? Então é outra questão. E depois a parte tradicional, né? Tem que ter a cozinha, tem que ter o refeitório, e aí também algumas escolinhas fazem o refeitório direto na sala de aula, né? Assim como também nós podemos ter a sala do soninho, que também em algumas escolas a sala do soninho é dentro da própria sala de aula. Elas colocam os colchonetes ou as caminhas empilháveis e a criançada fica por ali mesmo. Tá? Então esse ambiente é uma coisa muito interessante da gente ver, porque nós temos atividades específicas para cada sala e a gente tem que conhecer essas salas. Tá? Então, do lado de fora da escolinha, nós vamos ter o pátio, tá? Que nós consideramos o ambiente aberto, e a maioria delas tem um ambiente intermediário, muitas vezes ou dentro da própria casa ou fora da casa, que é um ambiente semiaberto. Então, nesse ambiente semiaberto é onde eles ficam quando chove, quando está muito frio,
quando está quente também, né? Tá? Para que eles não fiquem muitas horas no sol, então eles acabam fazendo uma série de atividades ali dentro. Aí a gente também reúne muitas vezes mais de uma turma, e aí nós apresentamos teatro, a parte de música, né? E, enfim, o ambiente é aquele que vai caracterizar a escolinha. E esse ambiente, ele é muito, vamos dizer assim, delicado, ele é muito enfeitado, né? As professoras costumam fazer que ele seja um ambiente bem agradável. Começando desde da própria porta da frente, né, da fachada da escolinha, muitas vezes ela é bem pintada para chamar a atenção dos pais, para chamar a atenção das crianças, porque criança é alegre e o ambiente tem que ser alegre também. Né? Então, a partir daí, né, esses ambientes são bem coloridos, né, e bem aceitos em toda a escola. Né? Tem brinquedos, né, a maioria coloca os brinquedos bem à exposição, né? E mais bonecas, e, enfim, todo o material que a gente tem, né, para jogos, né, e assim vai. Dentro dos ambientes também nós temos a pracinha. Então a pracinha é outra parte que também nos chama a atenção, porque é onde a criançada vai fazer o seu trabalho de movimento. Né? Nós sabemos que eles têm um processo de crescimento, e eles não podem ficar sentados ou ficar presos no lugar só. Né? Então nós tem que ter a parte da pracinha também. O outro ambiente, ou então, como eu coloquei ali para vocês, podem olhar a figura, né? Muitas vezes a gente utiliza esse ambiente aberto lá no fundo, a gente leva os tatames e se coloca também os brinquedos, principalmente para os mais pequenos. Aí a gente isola aquele espaço para que eles não fiquem com os grandes, porque muitas vezes há perigo até deles se machucarem em relação aos maiores. Bom, um outro aspecto também que a gente vai abordar é quem são as nossas auxiliares. Então essas auxiliares, a gente fala muito dos direitos que elas têm e também vamos falar dos deveres que elas têm. Né? O que uma auxiliar faz dentro de uma escolinha? Né? Quando ela chega, tá? Como é que ela faz para acompanhar a professora? Como é que ela faz para colocar, por exemplo, as crianças, né, dentro de um determinado ambiente? Como é que ela faz para conseguir levar essa criança a banheiro e etc. Principalmente também o acompanhamento na hora da alimentação. Tá? E além disso, a parte pedagógica. Né? Então a gente tem que acompanhar, por exemplo, para ensinar eles a cortar, a usar tesoura, a brincar, né? Quando é que eles estão, principalmente quando estão em grupo, porque as crianças são muito egoístas, elas querem as coisas só para elas, então nós temos que ensiná-las a conviver uns com os outros. Então esta parte é uma parte específica mesmo das auxiliares. Nós realmente temos que estar muito atentos para ver o que essa criança está fazendo, onde é que ela está, né? No que ela está se envolvendo, quem é que está perto dela, quais são os amiguinhos que estão perto dela, né? Porque nós temos uma série de problemas que a gente, depois dos comportamentos, a gente também vai tratar. Uma delas, por exemplo, é as mordidas. Né? Então, de repente, quando menos você olha para o lado e um dos alunos, né, das crianças, já mordeu a outra. Tá? Então, isso aí, ou então também, eles gostam muito de se puxar, né? Ou então, às vezes, de se bater. Aí, então, o nosso trabalho é todo dentro dessa parte, né? É uma parte de convivência, que a gente diz. Então, as auxiliares, elas são as primeiras pessoas que chegam na escola e são as últimas que saem, tá? O tempo de trabalho de uma auxiliar são 6 horas por dia. Então, a gente faz o desencontro. Umas chegam mais cedo e outras chegam mais tarde, para que todas nós tenhamos, né, esse acolhimento dessa criançada, a entrega dessas crianças também para os pais. Então esse é mais ou menos o trabalho que nós temos, né? Depois nós vamos também falar, não é, sobre a questão do cuidar pedagógico. Né? O que é o cuidar pedagógico? Então o cuidar pedagógico tem muito a ver com a parte de higiene. Né?
Então a gente vai estudar as fraldas, como é que a gente faz para tirar as fraldas, quando é que a gente faz essas trocas, né? A alimentação, que tipo de alimentos a gente dá para essa criança, né? Em que horas ela deve se alimentar, como é que tem que ser a mamadeira daqueles que tem escolinhas que não estão usando mais a mamadeira. Então tudo isso aí são coisas que nós temos que conhecer. Né? O uso do bico também é outra questão bem séria. Dentro dessa parte do cuidado pedagógico nós também temos que conversar sobre os remédios dentro da escola, né? Mas basicamente é aquele atendimento que a gente faz com eles de tal maneira que a gente vá conversando com eles para que eles entendam como é que as coisas se processam. Né? Então até mesmo quando a gente leva no banheiro, como é que faz para ele entrar no banheiro, como é que você faz para lavar as mãos, etc. Isso é o chamado cuidado pedagógico. Claro que esse cuidado pedagógico, toda essa descrição que eu fiz, ela é mais para a criança pequena. O cuidado pedagógico também se estende depois para os maiorzinhos, de 4 anos, de 5 anos, né? E até, alguém diga que até no primeiro ano nós ainda estamos fazendo cuidado pedagógico. Realmente é. Aí o nosso cuidar é diferente. Né? Ele já não é mais a parte de higiene, mas sim a parte dos perigos, dos acidentes que a escola, né, que às vezes, muitas vezes, eles na escola acabam fazendo. Então tem criança muito que cai, né, principalmente na pracinha, eles se machucam bastante, né, e a partir daí, então, esses são os chamados riscos, né, e nós temos que estar atentos a esse cuidado pedagógico a partir desses riscos que estão aí. Um outro aspecto que nós também tratamos dentro do curso é o chamado, né, formação social e pessoal. Tá? Então, a gente vai acompanhar esse desenvolvimento infantil. Como eu disse para vocês, eles vão aprender a desenhar, eles vão aprender a pintar, eles vão aprender a recortar, vão aprender a montar jogos, né? Então, tudo isso são coisas que nós temos que acompanhar. Então, essa formação pessoal e social é o que nós chamamos de viver e conviver. Então, aprender a conviver no grupo, aprender a esperar a sua vez, aprender a vivenciar, a se relacionar com os adultos, né? Aprender a parte do respeito, aprender a parte dos valores, todinhos, né? A gente utiliza, né, as rodinhas, utiliza as leituras, né? Utiliza as conversas, para a gente conseguir ir fazendo com que eles entendam como é que é o mundo, que jeito que é o mundo, como é que o mundo funciona e como é que eles devem ser no mundo. Então, a formação pessoal e social tem muito a ver com a identidade de cada um. Quem ele é? Então, sempre eu coloco, ele é filho, tá? Ele é primo, ele é neto, ele é afiliado. Então, essas são todas identidades que formam. Ele é irmão, né? Ele é amigo. Então, são as identidades que formam. E nós temos que fazê-los entender, né, qual é o comportamento adequado para cada uma dessas entidades. E também, dentro da formação pessoal e social, tem um outro aspecto que a gente fala também bastante, que é a questão da inclusão. Né? Hoje nós temos crianças diferentes dentro da escola, tá? E eles têm que aprender a conviver com essa diferença. Né? Então a sociedade toda ela está trabalhando em relação à diversidade, né? A inserção dessas pessoas socialmente, né? E a escola também acompanha essa parte e faz, então, com que as crianças aos poucos vão aprendendo a como se relacionar com tudo isso. Então essa é a que nós chamamos de formação pessoal e social. Um outro aspecto em seguida é sobre os saberes que essas crianças têm que ter. Tá? Então, qual é o conteúdo, qual é o saber que ela precisa, né, para a vida dela. Então, nós vamos encontrar crianças que vão aprender a escrever, tá? Crianças que vão aprender a pintar, crianças que vão aprender a matemática, porque eles vão ter que ter, né? Então, aí nós determinei bem aquela partezinha no desenho aquele, né? Cores, formas, tá? Faz parte, né, do todo. Tá? As operações também, né? O que nós temos que reunir, o que nós temos que dividir.
Então, essa parte também é entendida. Como fazer a fila, né? A gente faz a fila dos carrinhos, a fila das bonecas. Aí a gente já vai ensinando também o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. E assim vai indo. Então, são saberes que essas crianças têm que ter. Né? Então, além da higiene, além da alimentação, além desse conhecimento, né, nós temos que também entender outras partes. Então, aí entram as chamadas, né, festas comemorativas. Então, nós vamos ter a festa da vovó, a festa do Natal, além, claro, da festa da mãe e do pai. Ou a festa da família, como nós estamos colocando hoje. Né? Então, essa parte é a parte mais ou menos assim que a gente poderia dizer do antigo estudos sociais. Né? Então, a criança vai se relacionar com a comunidade que ela tem, aonde que ela está. Então, nós vamos aprender as profissões, né? E, enfim, tudo aquilo que diz respeito a alguma coisa que a gente tem. Tem escolinha, por exemplo, que leva eles a visitar, né? Bombeiro, leva a visitar a padaria perto, muitas vezes leva eles a visitar o supermercado, né? Para que esse conhecimento se torne um conhecimento bem real para eles e eles consigam saber, né, o que é que realmente deve acontecer. Bom, um aspecto bem importante que a gente aborda aqui dentro do nosso curso é a questão do brincar. O brincar é o que nós chamamos de trabalho da criança. Então, eles brincando, eles aprendem tudo. Né? Brincando, eles se reportam a profissões ou posições do adulto. Uma das que eu posso dar como exemplo para vocês é quando eles brincam de carrinho, né? E o fulano é o motorista. Então é claro que na realidade ele jamais vai ser motorista, mas no imaginário ele é. Então o brincar tem muito a ver com o imaginário. Né? Então por isso que as escolinhas, a maioria delas tem a casinha aquela, né? Tá? Então um é pai, o outro é mãe, o outro é tio, e eles entram para a casinha e eles fazem comidinha na casinha, fazem de tudo que a gente tem, né? Servem café, tá? E assim por diante. Tá? Então esse é o imaginário. E dentro desse imaginário, então nós temos alguns objetos da escola que utilizam, que é o caso dos carrinhos, o caso das bolas, o caso das bonecas, né? Até tem escola que faz na sexta-feira, o dia do brinquedo, e aí eles podem trazer algum brinquedo que eles têm em casa, aí eles têm que contar para os outros o que eles fazem com o brinquedo, como é que eles brincam com o brinquedo, e assim vai indo, é uma descrição que eles fazem dentro daquilo. E claro que o brinquedo, ele tem um lado, né, que é ligado à parte da educação física, que nós chamamos de movimento. Tá? Então é onde eles aprendem também, né? Então aprendem a pular corda, aprendem a andar de sacos ali, né, como eu coloquei na figurinha para vocês, eles aprendem a esperar a vez deles, eles aprendem vamos dizer assim, a pular, né? Então o pular é um dos exercícios que nós usamos bastante, né? Porque ele tem que aprender que ele só pode pular no tamanho da perna que ele tem, né? Então a gente brinca de rio, brinca de tudo que a gente pode fazer para que ele passe a conhecer o seu corpo e saber o que ele pode fazer com o seu corpo. Tá? Então essa é a função do brincar. E claro que também nós trabalhamos com brincar dentro de alguns aspectos. Por exemplo, um deles hoje as caixas. Tá? Nós utilizamos as caixas para tudo. Né? Então a caixa ela serve num determinado momento para contenção, né? A gente vai passar um filminho, etc e tal, bota as caixas, bota eles dentro, não tem problema, eles não podem sair da caixa. Né? Então ela serve de contenção. E ao mesmo tempo elas servem de brinquedo. Né? Então se você levar as caixas para o pátio, ela serve dentro, quando leva e traz, ela serve para se esconder, ela serve para fazer o exercício das pernas, para ver se entra lá dentro e sai de novo, né? E assim vai indo, tá? Então hoje nós estamos trabalhando muito também com o brincar heurístico, né? Então esse brincar heurístico é aquele brinquedo da natureza, né? É o brinquedo que a gente faz com as pedrinhas, com os pauzinhos e etc, etc, etc. Tá? E num outro momento mais específico, né, já quase que terminando o curso, nós vamos aprender, então, o que seriam múltiplas linguagens. Né? Então, hoje a gente não se comunica só por uma questão de fala. Né? Nós nos comunicamos por uma série de outras maneiras. O gesto é um deles, né?
principalmente se nós tivermos crianças surdas dentro da sala de aula, eles têm a linguagem de sinais, né, toda ela colocada dentro disso. O corpo também, por sua vez, fala, né, então ele tem uma série de posições e de gestos, né, que indicam aquilo que a gente está vivendo, o sentimento que se está vivendo, como se está vivendo. Então, dentro dessa parte das múltiplas linguagens, nós temos como objetivo, de novo, né, que é o conviver, que é participar, né, que é estar junto com as pessoas, que é criar, que é construir com eles, né, alguma coisa que é interessante, né, que nos chama a atenção, que o imaginário está ali, que a fantasia está ali. Tá? Tem escolas que têm salas diferenciadas. Tá? E aí nessas salas elas colocam, né, coisas bastante diferentes. Por exemplo, vocês podem ver que tem salas de jogos, né, tem salas de observação, tem outros que tem salas de pintura e assim vai indo. Tá? Mas na realidade as múltiplas linguagens elas têm a ver com a literatura, tá? Que então é a contação da história, tá? Como é que essa história vai se apresentar. Tá? Os teatrinhos todinhos que nós fizemos aí dentro, também é todo ele colocado ali. Entra nessa parte das múltiplas linguagens a música, né? Então a música que conduz o corpo e a música também que cria, né, personagens, como é o caso daqueles que nós trabalhamos com os animaizinhos, né? Em que eles ali vai e acabam imitando o animalzinho porque estão cantando, porque estão fazendo toda aquela parte ali. Também é através da música que nós movimentamos o corpo. Então há cançõezinhas que permitem, né, que você use as mãos, os joelhos, né, o nariz, a barriga, etc, etc. Tá? Então é isso que são todas coisas que nós temos que cuidar, temos que conhecer e ver. Tá? Então acompanham essas múltiplas linguagens materiais. Tá? Então aí até coloquei para vocês ali, ó, um material que hoje nós estamos usando bastante é a sombrinha. Tá? O que faz a sombrinha? A sombrinha ela é colada em velcro, né? Em pedaços de velcro durante toda ela, e a prof vai contando a história e vai colocando os personagens ali dentro. Tá? Então esses personagens dão o sentido para a história e ela vai girando. À medida que vai girando, a história vai se processando. Tá? Tudo são figurinhas de EVA, né, que hoje a gente está usando bastante, e elas então têm uma forma, né, é o imaginário, elas gostam muito. Normalmente a gente utiliza essas histórias com eles sentados no chão, né, no tatame, ou mesmo nas almofadinhas, tá? E eles vivenciam aqui, né? Então, se tem um momento de magia, é um momento em que esses materiais são colocados, né, a literatura infantil é colocada. Um outro exemplo que eu coloquei ali para vocês também, tá? Se chamam luvas, né? Então, são dedoches e que a gente vai também contando a história e vai colocando também, em cada dedo tem um velcro, e à medida que a figurinha, a história vai se processando, por exemplo, ali ó, dos 3 porquinhos, tá? A gente vai colocando os bichinhos na luva, tá? E aí então eles acompanham a determinada história. Tá? Então, e assim como esse, nós temos outros, né? Na apostila, a gente preparou uma apostila bastante adequada para vocês. Então, nessa apostila já tem uma série de atividades e muitos exemplos do que você pode fazer dentro da escola, como é que você pode providenciar nesses trabalhos. E também hoje nós temos a internet aí que nos ajuda bastante, principalmente na parte de sucatas, né? Então, o reaproveitamento de material. A escolinha hoje não está mais com aquela ideia de que ela tem que ter tudo pronto e maravilhosa e comprado, os brinquedos comprados até não tem muito espaço hoje dentro da escolinha. Nós estamos realmente construindo, né, brinquedos com eles, né, seja de sucata, e a criança não está olhando para o valor do brinquedo, ela está olhando para o valor do brincar. Né? O que aquele brinquedo pode realmente proporcionar para ele. Né? E todo o curso, né? Eu posso dizer para vocês assim, a gente vai dar uma série de atividades para vocês, na medida que vai olhando, né? São pesquisas e mesmo materiais, às vezes, que vocês poderão fazer.
E a partir dali vocês tiram foto desse material e nos mandam. Diz, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então é uma forma bem dinâmica de participação que a gente tem, né? Algumas têm alunos também, costumam tirar fotos com os alunos, dizendo, olha, nós já estamos fazendo esta atividade ou aquela atividade, né? Que é bem importante que a gente faça, né? E ao todo, né, a gente, no final da história, depois que a gente fechar o curso, né, nós vamos dar um certificado de 80 horas, né? A gente preenche o certificado e coloca para vocês, né? E assim vocês já podem levar, e algumas também que gostariam às vezes de ir em alguma escolinha ou alguma creche já para buscar um emprego, né? A gente dá tranquilamente o atestado para vocês. Nós somos muito conhecidas em todas as escolinhas, tá? E a partir daí, então, vocês digam que estão fazendo um curso assim, vocês têm um credencial bem tranquilo para chegar na escola e para conseguir a vaga que vocês querem. Se vocês estão interessados, né, nós temos alguns contatos, assim, que é bem importante, né? Então a gente tem que se inscrever, tá? E aí então nós vamos acertar lá o pagamento, a primeira parte, como é que faz, quantas vezes vocês vão fazer, se vai ser por cartão, se vai ser por boleto, né? A gente facilita essa parte, porque o que nós queremos é que vocês sejam empregados, né? Que vocês tenham um trabalho e alguma coisa bastante digna, né? Para a gente poder sobreviver, tá? Então, nós temos o nosso telefone, que eu coloquei ali, né? Tá? Que é o 32 3223 7588, e também o WhatsApp, né? Que vocês podem entrar em contato conosco, tá? Então, tanto nesse telefone vocês podem perguntar para a Larissa, perguntar por mim, né? Eu sou a Cecília, eu sou a coordenadora da escola, né? E normalmente sou eu que acompanho todo esse trabalho. E a partir dali a gente começa também, né? Um belo curso, e vocês podem ter certeza que é um curso que vocês têm muita alegria, tá? Porque é um curso bem divertido, né? E uma série de informações, tanto as informações para termos dentro da escolinha, como servem também para a vida de vocês. Canso de dizer para as meninas, principalmente as mais novas que vêm, olha, esse conhecimento vai servir para o teu filho, né? De como você vai fazer com o seu filho, como é que você vai fazer o desmame do seu filho, como é que você vai fazer a alimentação dessa criança, qual é o comportamento que você tem que ter como mãe, né, para educar essa criança. Então, esse é o curso de vocês, que a gente colocou aqui, né, e que está oferecendo. Nós sempre fizemos ele presencial, agora está sendo online todo dia, porque afinal nós estamos hoje num outro momento, né, histórico, tá? E a gente espera então o contato de vocês, tá? Muito obrigada.